Olá, tudo bem com você? Que bom tê-la e tê-lo aqui conosco novamente. Vamos dar continuidade hoje ao vídeo que a gente fez anteriormente, que o assunto era ayahuasca. O título do vídeo anterior é Ayahuasca Sagrada. Não me lembro qual foi a outra parte que eu botei no título. Se você está chegando agora e não assistiu o vídeo anterior, se interessa pelo assunto, aconselho que você retome ali, dê pausa nesse vídeo e retome para se atentar-se a alguns detalhes muito importantes falados no vídeo anterior. Retomando o assunto, quero lembrar aqui que este conteúdo, ele acho que é um pouquinho diferente do que os vídeos que você vai encontrar aí na internet sobre a ayahuasca. Em que sentido? Porque nós precisamos manter a essência do canal e a linguagem do canal, que é sempre trazer os assuntos com uma ideia central, apesar dos assuntos serem diversos, diversificados, mas uma ideia central de que os assuntos nos ajudem, cooperem com o nosso autoconhecimento, a nossa reforma íntima, a nossa expansão da consciência, o despertar da nossa espiritualidade. E eu tento sempre trazer de uma forma que seja reflexiva ou com uma proposição para que sirva de reflexão para a gente e o uso deste conteúdo compartilhado aqui sempre no nosso dia a dia, no mundão real. De antemão peço desculpas porque eu estou meio resfriado, então durante o vídeo provavelmente vão ocorrer alguns barulhos aí não muito agradáveis, mas eu vou tentar me segurar ao máximo. Antes da gente entrar no conteúdo propriamente dito, se inscreva no canal do YouTube, por gentileza, não custa nada e você vai estar nos ajudando. Se durante o vídeo você está gostando do conteúdo, acha que é agregador para você ou para outras pessoas, curta. E se você quiser nos prestigiar mais ainda, comente, deixe o seu comentário, a sua sugestão ou divida com a gente alguma experiência no vídeo relacionada ao assunto em questão. Vamos lá então. Estávamos falando sobre a ayahuasca e vamos prosseguir. Você já deve ter internalizado bem as informações básicas do vídeo anterior, que eu não vou me alongar aqui, né? Primeira coisa é aquela frase impactante. A ayahuasca não é brincadeira. Não é uma brincadeira. Outra coisa, a ayahuasca é uma medicina ancestral, uma medicina originária da nossa floresta amazônica, não só aqui do Brasil, mas dos outros países que também têm parte dessa floresta, que são o Peru, parte do Equador, parte na Colômbia. Ela é originária de lá. Outra questão importante que foi passado foi o cuidado na escolha do local. Se você está se interessando sobre esse assunto, está sentindo o chamado e vai buscar uma consagração de ayahuasca, importantíssimo a escolha do local, a conversa bem detalhada, bem sincera, bem honesta com os guardiões do local que você escolher, com os mestres de lá, independente de como seja chamado. Isso tudo está no primeiro vídeo, não vou me alongar. Pessoal, preciso reforçar para vocês. Eu não estou vindo aqui nem recomendar o consumo de ayahuasca, nem desrecomendar. Dizer para você que não é próprio para você. Assistam o primeiro vídeo. Eu estou vindo aqui para trazer informações e pontos importantes para reflexão de um assunto que está aí disseminado por todo lugar. Talvez para você o assunto ayahuasca, consagração de ayahuasca e de outras medicinas, que são muitas medicinas ancestrais da floresta, seja uma novidade.
mas isso já vem se disseminando há décadas. Falamos no primeiro vídeo que essa aprovação do consumo de ayahuasca para fins ritualístico e religioso já existe no Brasil desde 1987. Assista o primeiro vídeo. Vamos lá agora falar com você que já, de repente, já sentiu um chamado, está sentindo um chamado, está com vontade de consagrar a ayahuasca ou pelo menos está no processo de pesquisa, que foi a recomendação que eu dei no primeiro vídeo. O estudo aprofundado, assistir palestras, assistir vídeos, ler a literatura sobre a ayahuasca, se cercar do maior número de informações possíveis. Vamos dizer que você já está fazendo isso. Você já está nesse processo. Então você está a poucos passos, talvez, de ir para uma consagração de ayahuasca. Eu vou tecer o assunto aqui a partir daí, já contando que você já está nesse caminho. E dentro em breve, ou dentro de algum tempo, você vai acabar fazendo a sua primeira consagração. Aí vai a dica de hoje, a primeira, que eu não falei no primeiro vídeo, e talvez a mais importante de todas, que é a questão do propósito. Nós precisamos ter propósito na nossa vida para qualquer que seja a atitude que a gente vai tomar. E se por um acaso estamos nesse caminho de consagrar uma medicina ancestral poderosíssima como é a ayahuasca, sagrada como é a ayahuasca, não pode ser diferente. Pelo contrário, é necessário ter muito claro dentro de nós mesmos qual o nosso propósito em dar esse passo. O porquê você está dando esse passo? Já vou lhe desaconselhar o uso da ayahuasca se é por curiosidade. Ah, porque eu ouvi falar que dá mirações, eu ouvi falar que abre portais para a espiritualidade, abre portais para o plano astral, que eu posso ter contato direto com a minha espiritualidade, com o meu mentor, com o meu guia. Já ouvi falar de pessoas que consagraram e tiveram diálogos diretos com Jesus Cristo, com Maria, com Krishna. Já ouvi falar que pessoas sentiram durante a consagração um estado de êxtase que chegou a beirar a iluminação, talvez, de um Buda, uma transcendência fantástica. Já ouvi falar de pessoas que entraram em contato direto com seres de outras dimensões, vamos dizer assim, ou extraterrestres, seres interplanetários. Já ouvi falar que a pessoa, durante a consagração, foi transportada direto para uma nave espacial no plano astral. Se o seu propósito principal é apenas a curiosidade por conta desses relatos, ou do que você estiver curioso, não vá. A ayahuasca não é para isso. Ela realmente é uma bebida sagrada. E ela é servida e deve ser servida apenas em fins ritualísticos e religiosos, ou seja, muito sérios. O ambiente deve ser um ambiente sério, um ambiente com uma ancoragem espiritual. As pessoas que vão lhe servir e vão lhe cuidar durante o processo da consagração, os chamados guardiões ou mestres, guardiões da medicina ou mestres da medicina, precisam ser pessoas sérias, idôneas, que tenham amor no coração. Não estou dizendo seres iluminados perfeitos, porque ninguém é. Todos nós temos os nossos problemas, as nossas dificuldades, todos nós temos as nossas questões no dia a dia, mas essas pessoas precisam ter, no mínimo, um amor no coração pelo aquilo que fazem.
e fazerem o que fazem de forma séria, cada uma dentro da sua metodologia. A ayahuasca não é uma religião, então você vai encontrar lugares que consagram a ayahuasca junto com uma ritualística de Umbanda. Você vai encontrar lugares que consagram a ayahuasca estritamente na cerimonial, utilizando métodos do xamanismo. Você vai encontrar lugares que consagram a ayahuasca mais universalistas, que, por exemplo, durante a playlist você vai ouvir tocar músicas para orixás, músicas para caboclos, para pretos velhos, músicas xamânicas, músicas indígenas, mantras, músicas hindus. Tem lugares que mesclam todas essas egrégoras, formando uma egrégora própria. Tá tudo bem e tá tudo certo. O importante é a seriedade da ritualística e esse íntimo das pessoas que vão te servir a medicina. Junto, claro, é muito importante saber de onde vem essa medicina, qual a procedência, mas aí, para quem não é do meio, é um pouco mais difícil, né? Porque vamos dizer que alguém que é um guardião, ele vai te passar a informação que ele quiser te passar, não tem como tu verificar isso de onde vem. Mas no estudo sobre a casa e numa conversa aberta com esses guardiões, uma entrevista antecipada, uma troca de ideias, onde você vai ser o mais sincero e honesto possível. Lembra da dica do primeiro vídeo? Coloque para essas pessoas, para esses guardiões, esses mestres, as suas dúvidas reais. Fale um pouco sobre a sua vida no cotidiano, como é que é, as suas angústias, os seus anseios. Fale com eles sobre o seu medo ou os seus medos em fazer uma consagração. Abra o seu coração para eles e aí capte deles esse retorno, esse acolhimento. Numa conversa assim, você já vai sentir se é um lugar apropriado ou não para você. E como eu falei no primeiro vídeo, não fique com vergonha, sem jeito, de por um acaso você está nesse processo de busca, não gostou do lugar, acha que não é adequado, não é legal para você, talvez não seja. Agradeça o tempo dessas pessoas que elas dedicaram a você. Seja honesto, diga que vá procurar outros para ter uma opinião melhor formada. Procure outros lugares, não tem problema nenhum. Se as pessoas que lhe atenderem, elas têm amor no coração, elas estão ali realmente para lhe ajudar, não só para lhe servir uma bebida por servir ou para ganhar o seu dinheiro, elas vão entender, vão lhe acolher e de repente até vão lhe indicar outros lugares. Por quê? Porque todo guardião, todo mestre de ayahuasca também consagra, faz a sua consagração. E ele não faz a sua consagração durante o momento que está cuidando daqueles que estão consagrando. Durante aquele momento, ele até bebe uma quantia de ayahuasca junto para entrar na energia das pessoas. Mas a consagração dele, propriamente dito, dela, propriamente dita, às vezes é em outro local, com outros guardiões. Então, se você for honesto e achar para você que ainda não está bem seguro e falar isso para eles com educação e com amor, se eles tiverem amor realmente no coração, é perigo até eles lhe indicarem outro local que seja um pouquinho diferente, que você possa se sentir bem. A ideia é sempre lhe ajudar. Mas, de novo, não estou aqui recomendando para você consagrar a ayahuasca. E nem estou dizendo para você ir atrás de histórias que você ouve por aí, às vezes, de pessoas que não conhecem a medicina, porque não estudam a medicina. Elas não fizeram esse estudo aprofundado, elas não foram atrás de informações, elas ficaram rasas no sensacionalismo. Voltando ao propósito, porque isso é de suma importância, isso é inegociável, você tem que ter pelo menos um propósito bem definido para consagrar. Porque muitas das pessoas que se dão mal, vamos dizer assim, mal entre aspas, numa consagração de ayahuasca, essas pessoas, elas, num passado assim, um pente fino, vamos dizer,
na história delas até chegarem no momento da consagração, a gente encontra algumas similaridades. No primeiro vídeo eu falei de pessoas que não é aconselhado o consumo da ayahuasca. Por exemplo, pessoas que têm distúrbios mentais, psíquicos, pessoas que sofrem de esquizofrenia, pessoas que têm pelo menos um caso durante a vida de ter perdido a noção da realidade, ter dissociado da realidade. Pessoas que utilizam medicação, aquelas de uso contínuo, aquelas mais fortes de tarja preta, de uso psiquiátrico. E eu vou botar nessa lista hoje, porque as outras eu já tinha falado no vídeo anterior, pessoas que não têm um propósito digno, vamos dizer assim. Já ouvi, e talvez vocês achem isso incrível, eu também acho, pessoas que foram para uma consagração de ayahuasca e ouviram todas essas histórias que vocês já ouviram aí, de relatos de como é durante a consagração, as vivências que tem, pessoas que foram no seu íntimo com dúvidas para saber da medicina se o marido ou a esposa estavam lhe traindo. Gente, é uma medicina poderosíssima e sagrada. Você vai mexer com a espiritualidade, vai se envolver em um processo de consagração com a espiritualidade, com a medicina, para saber se foi traído ou traída. Já ouvi relatos de pessoas que foram para uma consagração porque queriam ter as mirações só. No íntimo da pessoa não há nenhum tipo de propósito mais valoroso. Ela só queria ter mirações. Ou seja, tratando no seu íntimo a ayahuasca como se fosse uma droga que você vai tomar para dissociar, na verdade, da realidade e ter visões. Isso são propósitos muito baixos. Pessoas que foram para a consagração para descobrir na consagração se alguém tinha feito alguma demanda espiritual contra ela. Ou seja, já vão com aquela questão da perseguição na mente, com aquela questão de descobrir, descortinar os inimigos. Essa medicina não é para isso. Então e aí às vezes, nesses casos, o que acontece? Juntando com aquelas patologias que eu falei no início, a pessoa pode ter um problema muito sério. A pessoa que já tem patologias no campo psiquiátrico, fazer uma consagração em qualquer ambiente, nem pensar. Existem já profissionais da psiquiatria, da psicologia, profissionais que são terapeutas com uma formação, com experiência já há muitos anos, que se utilizam das medicinas da floresta, tanto a ayahuasca quanto a psilocibina, que são dos cogumelos, para realizar tratamentos nessas pessoas com traumas profundos, com problemas psiquiátricos, para acelerar o processo de melhora e de cura. E o índice de cura é altíssimo. Tem pesquisas, aí pesquise. Existem pesquisas no mundo todo de universidades renomadas, já há muitos anos. Então, só que estes profissionais, eles fazem assim, né? Eles têm os seus pacientes que têm essas dificuldades e eles já têm a experiência tanto com as medicinas, esses profissionais, quanto no campo da sua formação. E aí, para aquele paciente específico, ele acha que o uso de doses dissociativas de enteógenos pode auxiliar no tratamento. Então, eles ministram esses enteógenos nos seus pacientes em sessões particulares e eles guiando o processo. Eles ficam ao lado da pessoa, guiando a pessoa psicologicamente no processo. E depois de todo o processo, segue o tratamento, o acompanhamento das evoluções e as ressignificações daquilo que a pessoa viu, que a pessoa ouviu, que a pessoa sentiu.
Então, existem profissionais maravilhosos no mercado que estão agregando e estão utilizando o melhor desses mundos de forma conjunta. Tirando isso, pessoas com patologias, nem pensar. E essas pessoas com fins fúteis, vamos dizer assim, eu já aconselho nem pensar. A medicina não é fruto para suprir as nossas vãs curiosidades. Não canso de me dizer e vou repetir, ela é sagrada. A ayahuasca é de Deus. A ayahuasca é produto do nosso Criador. É uma tecnologia que o Criador nos deixou à disposição na natureza, que a nossa ancestralidade descobriu, desenvolveu e faz uso há milênios de forma correta. Agora está pulverizado na civilização, como dizem os povos indígenas, aqui na área do homem branco. E aí por isso este canal está trazendo esse assunto agora, para lhe alertar de algumas coisas. Propósito. Qual outro motivo do propósito ser tão importante? Porque a ayahuasca, a medicina, ela vai te revelar aquilo que você tem dentro de si. Ela não vai ficar te mostrando o externo, pelo menos nos primeiros momentos. Ela vai revelar aquilo que nós temos dentro de nós. Ela vai começar de cara a trabalhar com a destruição, vamos dizer assim, do nosso ego doentio, o nosso lado egóico. Ela precisa trabalhar no desmanchar, no desfazer essas máscaras que todos nós temos nos nossos dia a dia. As máscaras do agradador, do engraçadinho, do coitadinho, do soberano, a máscara do poderoso que tudo pode, a máscara do forte que tudo suporta, a máscara do frágil, a máscara do carente, enfim. Ela vai trabalhar no seu ego, no nosso ego. E se você não tiver propósitos para isso, você pode entrar em uma luta terrível durante uma consagração, que é a medicina tentando quebrar esse teu ego para te ajudar e o teu ego lutando contra. E isso pode fazer você vivenciar, numa primeira experiência pelo menos, uma luta terrível durante algumas horas. Você pode se ver numa situação muito, muito desagradável durante horas. E a medicina não tem fuga. Depois que você ingere ela, você tem que vivenciar todo o processo. Ela não tem um botãozinho de desliga para durante o processo, se você não tiver durante a consagração gostando do que está acontecendo com você, não tem como desligar. Você pode sim abrir os olhos, manter a sua consciência, mas você vai continuar se sentindo mal. Por quê? Porque ela vai aflorar aquilo que você tem dentro de você. Eu não posso ir muito mais longe nessas especificações, por quê? Porque cada um de nós é um universo à parte. Cada um de nós tem uma mente diferente do outro. Cada um de nós viveu e vivenciou situações totalmente diferentes do outro. Cada um de nós carrega, junto com as suas alegrias, carrega os seus traumas, as suas angústias, as suas dores, carrega situações que gostaria de ter esquecido, carrega situações que realmente esqueceu no nosso consciente, não está mais. A gente tenta lembrar e nem sabe, nem lembra mais que aquilo aconteceu.
mas está lá no nosso inconsciente. E a ayahuasca vai lá e vasculha isso e traz à tona. Ela faz tudo isso numa consagração só? A medicina não. Você não precisa se preocupar neste sentido, de que em uma consagração ela vai pegar todos os teus traumas, todas as tuas dores, todas as tuas angústias, todo o teu ego, vai trazer à tona e vai te triturar e vai te largar limpinho. Não. A medicina, como eu falei no primeiro vídeo, ela é inteligente. Ela é um ser independente. Por quê? Porque ela tem uma espiritualidade por trás dela. Imagine você o seguinte, se para você é difícil talvez imaginar que a própria medicina ayahuasca é um espírito, porque é assim que os povos originários tratam, os povos indígenas, eles tratam a medicina como um espírito. É como se ela tivesse uma inteligência própria, independente de onde você tomou. Mas se para você é um pouco difícil alcançar isso, imagine assim, o plano espiritual e a espiritualidade, aí independe da sua crença. Você pode entender, quando eu falar em plano espiritual, em espiritualidade, do astral, você pode entender como, vamos dizer assim, como Maria, Mãe de Jesus, como o Espírito Santo, como São Miguel Arcanjo, como Pai João de Aruanda, como Caboclo Sete Flechas, como Bezerra de Menezes, como Dr. Fritz. Você pode entender a espiritualidade do jeito que você quiser, da sua crença, não tem problema. A medicina, ela nunca entra em conflito com a crença da gente. Ela respeita totalmente a nossa crença. De modo que durante as vivências nas consagrações, quem tem esse contato mais aflorado com uma espiritualidade, vamos dizer assim, tem mais fé em uma determinada religião ou doutrina ou segmento, é muito comum e normal que a pessoa entre em contato, vamos dizer assim, com essas entidades ou com estes seres sagrados para ela, não com um do outro. A medicina respeita isso. Olha que inteligência maravilhosa. Se eu estiver consagrando uma pessoa ao meu lado e eu sou frequentador da Umbanda, vamos dizer assim, tenho uma proximidade mais com caboclos, com preto velhos, com orixás, e a outra pessoa, ela é católica, ela tem uma crença fervorosa em Santo Antônio, em Santo Expedito, em São Pedro, em Maria de Nazaré. Eu e a outra pessoa, durante a vivência, se entrarmos em contato com essa nossa espiritualidade, eu de repente vou ver conversando comigo, vou ter uma conversa com o Preto Velho, com o Pai José de Aruanda. Essa pessoa ao meu lado pode estar tendo uma vivência com Santo Antônio, entendeu? Ela não briga com isso. Uma das coisas que eu aprendi com a ayahuasca é respeitar o sagrado ponto de vista do outro, seja qual for. Mas, falando sobre isso, então, onde entra o propósito nisso? Ela não vai fazer esse afloramento de tudo que está dentro de você no seu inconsciente numa consagração só. Não. Mas ela vai trabalhar sim naquilo que for necessário, entendendo que você está iniciando uma jornada de autoconhecimento. Entendendo que você está iniciando uma jornada ou está continuando, dando mais um passo na jornada da sua reforma íntima, da sua expansão de consciência. Por isso o propósito é importante. Ter o propósito ou ter propósitos bem definidos é como se nós estivéssemos respeitando a medicina.
porque estaremos respeitando a nós mesmos. Como ela é sagrada e é divina, o Deus que habita em mim, o Criador de todas as coisas, chega na hora da consagração, isso aflora. Realmente há um propósito digno. Não estou dizendo que você precisa ser religioso para consagrar a ayahuasca. Se você está nesse caminho e você é ateu, por exemplo, ou gnóstico, não tem problema. A ayahuasca não é religião, mas você tem que manter os seus propósitos. E mesmo você sendo ateu ou gnóstico, ela não vai pegar e mostrar para você entidades espirituais que não fazem parte das suas crenças. Ela não vai fazer isso. Ela não violenta a sua consciência. O plano espiritual como um todo, ele é assim. A espiritualidade respeita até o último momento o nosso livre-arbítrio. Espiritualidade não violenta consciências. A divindade não violenta consciências, até mesmo se você quiser errar. Se você quiser viver em erro, vamos dizer assim, se judiando, se maltratando, ou judiando dos outros, se maltratando os outros. O seu livre-arbítrio é respeitado o tempo todo. O universo, o tempo inteiro, lhe coloca coisas no caminho, colocam situações na sua vida para que você se atente para aquilo que não está legal. É como se fosse chamados para o seu despertar, para que você se acorde, mas não violenta a sua consciência. Então, minha irmã, meu irmão, você já está nessa caminhada de procurar a medicina da ayahuasca? Você já está estudando a respeito, que nem eu falei no primeiro vídeo, já está se aprofundando no tema? Já está pesquisando os locais? Então a melhor coisa que eu posso dizer para você é: tenha propósito, bons propósitos. Quais são os bons propósitos? Como você identifica o que são bons propósitos? Ora, bons propósitos é aqueles que vêm contribuir para a nossa evolução, para a nossa melhora como indivíduo. Bons propósitos são sempre aqueles que colaboram para a nossa abertura de consciência de nós mesmos e do mundo. Podem ser propósitos relacionados à profissão? Pode. Ao mundo material? Pode sim. Você quer prosperar? Isso é um propósito. Mas você quer prosperar por prosperar? Só pelo conforto? Você não está pensando na sua reforma íntima? Na melhora daqueles pontos que não são tão legais que você tem? Se você está levando junto essas coisas, maravilhoso, são propósitos dignos. O importante é propósitos que sejam relacionados à nossa melhora, com nós mesmos e com o outro, com o mundo, com a natureza. Defina bem os seus propósitos. Você não precisa falar isso para os outros. É você no seu íntimo. Porque a medicina, quando você consagrar, ela vai saber o que você tem no seu íntimo, no seu coração e na sua mente. Fora a questão do propósito, o que eu posso aconselhar para você, já que você já está nessa caminhada e quase chegando lá? Siga a dieta à risca do que os guardiões e os mestres passarem para você. Tenha uma dieta para quem vai consagrar, que é feita alguns dias antes, que é para preparar o seu organismo e para preparar o seu campo energético, a sua mente. Não é só uma dieta alimentar, de que alguns alimentos não são adequados, mas também é uma dieta psíquica,
de nivelar um pouco os pensamentos que a gente tem, evitar combates, estresse, evitar mágoas, cuidar o que vai assistir uns dias antes, o que vai ouvir em questão de noticiários, de tragédias, tudo isso para tentar dar uma equilibrada nas nossas energias antes da consagração. Então fica a dica do siga as dietas que lhe forem ensinadas pelos guardiões que você vai consagrar, certo? Outra coisa bastante importante. Você já está nessa busca. Você já está vendo os lugares. Já está estudando a respeito. Não se coloque com aflição e ansiedade para ir consagrar a primeira vez. Se você está, vamos dizer assim, ó, no limiar da primeira consagração, e vai consagrar daqui a 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, e por algum motivo acha que não vai dar certo encaixar, ou coisa assim, né? Horários ou dias, ou você tem compromisso que não vai dar muito bem, não tem problema adiar um pouquinho. Eu não estou dizendo para você ficar postergando, não é isso. Eu estou dizendo o que eu disse no primeiro vídeo. É o mesmo conselho sobre a casa que você vai, os lugares que você vai pesquisar. Tem que ser o mais confortável possível para você, que você se sinta bem, se sinta seguro. Assim também é a escolha da data. Não faça isso com ansiedade, com nervosismo, de que eu tenho porque eu tenho que consagrar agora, porque agora eu fiquei sabendo que isso é uma ferramenta maravilhosa. Não. Escolha com calma, faça isso na paz, com harmonia, para você ter um processo maravilhoso que vai ser um divisor de águas na sua vida. É a sua vida. A questão do propósito e dessa tranquilidade é porque a ayahuasca, ela é uma ferramenta maravilhosa para quem está nessa caminhada da reforma íntima, da expansão de consciência, do despertar da espiritualidade, do autoconhecimento. Existem tomadores de ayahuasca que consagram a ayahuasca frequentemente, e tu vai pegar a vida dessa pessoa, essa pessoa não tem muitas melhoras, muitos ganhos. Parece que não muda. A ayahuasca é sagrada. Então não seja mais um tomador de ayahuasca. Faça a sua consagração e vá para a consagração. E quando terminar a sua consagração, volte para o seu dia a dia normal no outro dia, com isso que eu vou lhe dizer agora na mente. Utilize a medicina sagrada como ferramenta para a sua autotransformação. Aquelas lições que você ver durante a sua consagração, que você receber, os insights que você terá, utilize isso no seu dia a dia. É a sua melhora, é a sua ascensão espiritual. A medicina sagrada, ela é uma excelente ferramenta. E como toda ferramenta, tem pessoas que sabem utilizar a ferramenta e tem pessoas que não sabem utilizar. Tem pessoas que usam de forma adequada, tem pessoas que usam de forma inadequada. Tem pessoas que conseguem fazer a ferramenta lhe trazer benefícios, tem pessoas que não extraem benefício algum de uma boa ferramenta. Pensem sobre isso, certo? Para ir encerrando agora, para terminar o vídeo, reforço o pedido, inscreva-se no canal por gentileza. Talvez você tenha achado que eu fui um pouco raso nas especificações, principalmente você que já conhece a ayahuasca vai achar que eu fui um pouco raso, talvez que eu não aprofundei muito no assunto. Mas é necessário esse tipo de alerta, de conversa, de pontos para nossa reflexão, porque tem muitas e muitas pessoas
todos os dias ouvindo pela primeira vez questões sobre a ayahuasca. E a ayahuasca não é brincadeira, ela é sagrada, ela é sim algo de Deus, do Criador, um presente para a humanidade. Mas ela não é brincadeira. Certo? Vou deixar aqui então o convite para o próximo vídeo. O que eu vou falar no próximo vídeo? Talvez eu faça um videozinho antes sobre outro assunto. Mas me deu a vontade, me surgiu a vontade, eu vou fazer um videozinho para dar continuidade a esses dois sobre a ayahuasca, um terceiro falando de algumas coisas que eu aprendi com a medicina da ayahuasca. Porque daí fica um pouco mais completo, né? Um primeiro vídeo com algumas questões muito importantes, começando desde o início lá, falando as primeiras coisas sobre a ayahuasca, legalização, um pouquinho sobre o feitio, sobre estudos. Um segundo vídeo passando as dicas talvez mais importantes para quem vai consagrar a primeira vez, né? Essas coisas que a gente falou hoje. E daí para completar um terceiro vídeo exemplificando para vocês algumas coisinhas que eu aprendi com a medicina em consagração, que eu trago para a minha vida e tento exercitar no meu dia a dia. Aí vocês vão poder ter noção daquilo que eu falei sobre propósito e sobre utilizar a bênção que é a medicina como uma ferramenta para a nossa evolução, não só espiritual. Sim, espiritual, falando de plano espiritual, mas espiritual falando do convívio e como a gente leva a nossa vida no dia a dia com as pessoas e com as situações que nos cercam. Talvez eu vá fazer um outro videozinho sobre outro assunto antes, mas vai ter um terceiro sobre esse tema da ayahuasca, tá? Então, para você que é da caminhada das medicinas xamânicas, arro. Para todos os outros, axé, namastê, que assim seja, saravá, gratidão. Fiquem com Deus, um beijão no coração de vocês e até a próxima.